Então, dando sequência à nossa proposta de falar sobre os crimes e delitos contra a pessoa idosa, no mês de junho, que é o mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa, tendo o dia 15 como marco mundial determinado pela ONU dos movimentos de conscientização da violência contra a pessoa idosa, eu venho aqui tratando dos crimes determinados no Estatuto do Idoso e hoje nós vamos falar sobre o crime do artigo 107, que diz: coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. No artigo 107 é o idoso sem discernimento. Aqui, no artigo 106 é o idoso sem discernimento. Aqui é o idoso com capacidade. Aqui é a coação. Lá no artigo 106 é a indução. É você levar o idoso e promover meios dele fazer algo que ele não sabe o que está fazendo. Aqui não, aqui é coagir. O que é coação? Coação é uma chantagem mais perigosa, né? A pessoa pode usar de coação falando que o idoso vai ficar sozinho, falando que alguém da família vai morrer se ele não dar uma casa, ou dizer que, enfim, induzir de várias formas através da causa e consequência, né? E dizer para o idoso que se ele não faz alguma coisa, vai acontecer outra coisa. Aqui, a reclusão é de 2 a 5 anos. O período máximo de reclusão ele é um pouco maior do que os outros crimes com relação a patrimônio, porque tem a coação. O que eu vejo aqui no meu dia a dia? E é uma questão assim que me dá muita tristeza. É quando os filhos começam a dizer para os pais que os pais devem... eles falam de fazer a herança em vida. É quando os filhos induzem os pais a fazer a divisão do patrimônio e doar o seu patrimônio para os herdeiros antes mesmo da herança acontecer. Quando que existe herança? Quando o dono do patrimônio e dos investimentos morre. Enquanto ele estiver vivo, não existe herança. O que pode acontecer é uma doação, né? Ou uma compra e venda. Claro que nos limites estabelecidos pela lei. Então, o idoso vai poder, vai ter uma série de percentuais que ele pode doar para um filho, doar para outro, e depois isso pode ter uma compensação no momento do inventário quando esse idoso vier a falecer. Esse é um crime bastante interessante do ponto de vista das relações familiares. Vou contar para vocês alguns causos aqui que eu já vi acontecer, que eu já acompanhei. O primeiro deles é um casal de idosos doou a sua casa, que tinha um terreno bastante grande, para o seu único filho. Porque se a gente falecer, ele já está com a casa, ele não vai precisar pagar o inventário. Gente, os valores de imposto para transmissão de imóvel, seja em inventário, seja em doação, não muda. O que vai mudar talvez é porque o inventário vai precisar de um advogado. Agora, se você for fazer doação sem o auxílio de um advogado, muito cuidado, né? Muito cuidado. Mas enfim, nesse caso, eles doaram a casa para o filho. Uns anos mais tarde, o filho morava junto com eles. Uns anos mais tarde, o filho casou. De novo, não estou fazendo apologia contra as noras. Mas o filho casou e aí ele foi morar com a esposa nessa casa junto com os pais. Ao longo dos anos, a convivência se tornou insustentável. E aí, entre a mulher e os pais, qual foi a saída do filho? Vender a casa. Vender a casa e comprar um outro imóvel, um apartamento, porque a mulher dele achava que aquilo ali era muito perigoso, que era uma casa, que tinha um terreno muito grande, que valia bastante dinheiro e tal. E aí ele vendeu a casa e botou os idosos numa instituição de longa permanência. Eu não sou contrária a instituições de longa permanência, trabalho com isso, defendo as instituições de longa permanência, mas naquele caso em específico, os idosos não tinham nenhum problema de saúde grave, um tinha pressão alta e a idosa tinha, acho que era diabetes, uma coisa assim, não tinha nada que impedisse que eles, mantivessem o seu dia a dia, ficassem na casa que eles tinham mais de 40 anos, mas o filho fez isso e eles ficaram sem patrimônio. Nada garante que se você doar o seu patrimônio, a pessoa que recebe em doação vai te ajudar no futuro, né?
E quando há essa coação, é preciso que o idoso busque meios de não cair nisso, né? Busque alguma pessoa que possa colaborar com ele, que possa intervir nesse momento, que possa instruí-lo nesse momento. De novo, aqui pode ser um crime cometido por qualquer pessoa, mas geralmente acontece nas relações de cuidado e nas relações familiares, que são as relações onde existe ou uma maior confiança ou uma maior proximidade diária, para que aquela pessoa comece a realizar pequenos atos que vai culminar nessa coação, fazendo com que o idoso doe o seu patrimônio, ou contrate determinado serviço, ou vai otorgar uma procuração. Eu dei exemplo aqui da doação de patrimônio, mas pode acontecer na contratação de um serviço, pode acontecer de novo na outorga da procuração. Se vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver como eu falo na outorga da procuração. Procuração é um instrumento muito utilizado no Brasil e pode ser uma arma contra aquele que outorga a procuração. Aquele que, né, assina a procuração e passa para outra pessoa. Então, esse crime aqui pode acontecer, qualquer pessoa pode ser o agente dele, pode ser o agressor. Aqui, nesse caso, como todos os outros crimes, a vítima tem que ter 60 anos ou mais para ser enquadrado no Estatuto do Idoso, né? Nesses crimes do Estatuto do Idoso. E a gente tem que parar de achar que tem essa herança em vida, porque ela não existe. Não existe herança em vida. Eu vou repetir, não existe herança em vida. Não existe. E muitos idosos caem nessa conversa dos filhos. Porque vamos dividir agora em vida. Não existe. Não existe. E se por um acaso um dos idosos falecerem e forem fazer um inventário, muita gente diz assim, eu vou abrir mão da minha parte para os meus filhos. Abra mão da sua parte para os seus filhos, mas deixe o usufruto daquele bem para você. Sabe? Vincula de um jeito que os filhos não vão poder vender ou doar aquele bem, não vão poder fazer nada com aquele bem, até que você também morra. Né? Até que você também, tudo bem, fazer a doação vai fazer com que os filhos não precisem abrir um novo inventário. De novo, é o único custo a menos que eles vão ter. Mas vincule o usufruto, né? Para que você tenha essa garantia de que ninguém vai te botar na rua. Porque acontece, e muito não é pouco. Mas, de novo, a gente acaba não sabendo pela vergonha que os idosos têm. Talvez o mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa tivesse que ser um mês da gente pensar essa autorresponsabilização que os idosos têm com relação aos próprios filhos, né? Os filhos crescem, se tornam adultos e eles não são só o reflexo da educação que tiveram dentro de casa. Eles são reflexo de muita coisa do caráter, e o caráter não é forjado só na educação. Então, talvez fique aí uma reflexão de que a gente tem que, pelo menos, como principal ação, educar as pessoas idosas no sentido de que eles entendam que eles não são responsáveis pelas ações dos filhos. A gente é responsável até o filho ser maior de idade, né? E não pelo caráter dele, mas por aquilo que ele acaba fazendo. E mesmo assim ele é responsabilizado a partir dos 16 anos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração é um crime que também tem efeitos devastadores. Certo? Aqui a gente está falando de idoso lúcido, aqui a gente está falando de pessoas que têm a sua vida financeira, a sua vida familiar e a sua saúde emocional atacadas de frente, e de novo a gente não fala muito sobre isso, mas o idoso acaba atentando contra a própria vida, porque a vergonha é muito grande, porque o desespero é muito grande e porque ficar num túnel que não tem saída para uma pessoa idosa é muito doloroso. A palavra é essa, é doloroso, certo? Eu ainda volto com alguns outros artigos para discutir com vocês ao longo desse mês. Até mais.